Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto. Hoje é com um gosto que tenho aqui comigo a Fernanda e a Eurídice, que são nossas alunas do curso de Gestão de Turismo. E hoje temos uma versão diferente um bocado do nosso podcast, porque nós vamos analisar os resultados de um inquérito relacionado com o nosso projeto All for Integrity, em que o objetivo deste inquérito era analisar a percepção dos nossos alunos a nível da ética, transparência e do combate à corrupção. Portanto, meninas, vou-vos chamar meninas, está bem? Portanto, obrigado por estarem aqui para dar esta oportunidade, no fundo, para conversarmos então dos resultados alcançados com o vosso estudo. E eu começaria por perguntar, no âmbito do guião que nós desenvolvemos, então, será que os nossos alunos conseguem reconhecer todas as formas de corrupção, incluindo as mais subtis? Fernanda. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer pela oportunidade. Estamos aqui a discutir em relação a algumas questões que são resultados de um inquérito que a nossa instituição, a nossa escola fez para os estudantes. Foram 123 alunos dos diferentes cursos que nós temos e que representam diferentes áreas ligadas ao turismo, o que representa uma certa maturidade para os futuros profissionais no mercado de trabalho. Em relação às questões sobre se entende muito sobre a corrupção ou não, os dados diziam-nos que 43% dos estudantes conheciam-se ou responderam de forma correta às questões. O restante, em algumas questões ainda foram balanceadas, mas vamos desenvolver ao longo do nosso podcast. Eurídice, pode acrescentar? Muito bom dia a todos. A gente fez um levantamento dentro do questionário que foi desenvolvido pela escola, e isso nos deu uma certa margem de segurança para a gente fazer aqui umas ponderações a respeito do comportamento, do entendimento dos alunos com relação à ética e atitudes no ambiente de trabalho. E em termos de situações, houve alguma dúvida entre que situações é que seriam ou constituíam uma situação de corrupção, ou questionável do ponto de vista ético, ou não? Podemos dizer que sim, houve sim. Por exemplo, práticas como o suborno e a fraude fiscal, os estudantes conseguiram identificar rapidamente. Mas quando já fomos para o caso de conflitos de interesse e de nepotismo, as respostas começaram a baixar um pouquinho. Então, podemos dizer que sim. É que, na verdade, tanto o nepotismo quanto o conflito de interesses são situações que nessas pequenas práticas do dia a dia, não aflora a olhos nus como as práticas ilegais, né? Oferta de dinheiro e tal. Então, assim, o nepotismo é uma coisa. A gente está numa condição que poderia, por que não facilitar? Até vem um questionamento nesse sentido, né? Até que ponto, qual é o limite? Até onde eu posso realmente contribuir? Ou até que ponto que essa minha atitude de favorecer um amigo ou um parente compromete a instituição que eu trabalho, ou até mesmo o meu trabalho? Se isso é correto ou não é correto, então é incorreto. Mas a pessoa não sabe exatamente como lidar com uma situação dessa. Ok. E já agora, por falar em situações, em termos de vulnerabilidades, identificaram algumas áreas ou algumas situações que tornam o contexto da hotelaria, da restauração e do turismo mais vulneráveis, e quais? Bem, as áreas que são mais vulneráveis na área do turismo foram identificadas pelos estudantes como a área de reservas e também a área de vendas, que são essas áreas que são muito vulneráveis. Mas também há outras áreas que podem ser afetadas. Uma delas é a área de recrutamento, que os estudantes também disseram que é uma área muito vulnerável. E por quê? Porque muitas das vezes eles sentem isso na pele quando vão para um recrutamento. Às vezes têm em si o perfil que a empresa precisa, mas só de saber que há alguém que... Ou seja, o recrutador se conhece o outro concorrente, ele já fica em desvantagem. Aí já vem o amiguismo, entre outros. E isso demonstra para as empresas que há falta de transparência logo que uma pessoa entra para uma empresa, o que não devia ser muito bom para as nossas organizações, principalmente. E Eurídice, quer acrescentar alguma coisa neste contexto de situações que poderão ser? Então, assim, eu acho que sempre quando você lida com dinheiro, você está mais sensível e mais fragilizado numa situação de receber uma oferta que é indecorosa e a pessoa pode ou não aceitar. E eu acho que esse tipo de trabalho acaba sensibilizando as pessoas para perceber o limite disso, né?
E essa insegurança com relação a um departamento de RH, até que ponto que aquela vaga é um jogo de cartas marcadas, eu não sei, na minha experiência pessoal, a gente imagina que eles existam, mas na prática, eu vou ser honesta que eu nunca assisti. Então eu não sei até que ponto essa insegurança se justifica. Ok. E em termos de imaginemos então que se sabia, dando seguimento à questão da Eurídice, os nossos alunos, vocês notaram alguma predisposição para efetuar uma denúncia ou alguma reticência em fazê-lo? Analisaram esse contexto? Qual foi as respostas obtidas? Sim, nós identificamos, sim, em relação às questões. Muitas das situações que ocorrem, como corrupção, dentro das organizações, os alunos disseram que sim, existem e conhecem alguns canais de denúncia, mas eles ficam com medo ou aquela represália do que realmente pode acontecer. Quando diz que uma denúncia é anônima, será que é mesmo anônima? Não vai trazer algum problema por trás? Então ainda há esse medo em relação às denúncias, aos canais de denúncia. Muito bem. Eu já agora perguntava-vos, conhecem algum canal na escola, na rede de escolas de turismo de Portugal, que sirva a este propósito de ajudar ao processo de denúncia em caso de algo menos correto? Sim, também conhecemos. Ficamos a conhecer depois de nós respondemos os questionários. Okay. Ou seja, antes a gente não tinha conhecimento, isso porque não nos foi dito. Ou seja, eu acho que, vou juntar aqui já as empresas e a escola. Eu acho que para cada organização, quando o pessoal entra lá, devia explicar em relação a essas redes ou canais de denúncia, que é muito importante para algumas situações que podem ocorrer dentro da empresa. No caso da escola, nós não tivemos conhecimentos em relação... Existe sim, nós usamos o canal para muitas situações, mas para denunciar nós não usávamos. Só depois nós respondemos o questionário, que a professora, uma das professoras é Ana? Doutora Sara. Doutora Sara passou por lá e nos disse sobre a voz do aluno. Com isso queria dizer o quê? Que é necessário que se faça uma sensibilização de antemão. Foi com a nossa turma, mas não sei se aconteceu com as outras turmas. Então é muito importante a sensibilização, de forma que todos tenham conhecimento desta ferramenta e possamos usar para ajudar naquilo que é o nosso cotidiano aqui na escola. É que, na verdade, quando a gente entra numa instituição como uma escola, a gente parte do princípio que esse tipo de coisa não vai acontecer. Né? Um ato de corrupção que você vem assistir, ou até uma atitude onde o aluno se sinta de alguma forma atingido ali na sua moral, enfim, a gente parte desse princípio. Então eu acho que até por isso esse tipo de canal não é ostensivamente divulgado. E eu acho que o mesmo se passa numa empresa. Quando você vai numa contratação, ninguém vai efetivamente lhe dizer, olha, se você passar por uma situação assim, você tem esse ou aquele canal de denúncia. Mas isso deveria ser uma coisa, de alguma forma, passada, de uma forma mais... talvez sem o peso, mas com a responsabilidade, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Né? E eu acho que esse trabalho, esse questionário realizado com os alunos, serve exatamente para a gente perceber esse tipo de situação. E diante dessa situação... como a gente pode se precaver, como a gente pode divulgar, como a gente pode deixar isso sem ser um assunto sensível, porque é um assunto importante, né? Então as pessoas, essa é uma questão que a gente está aqui questionando no âmbito escolar, mas que a gente vai levar para a vida, né? Todos vamos trabalhar na área de turismo e a gente, dentro de uma instituição, normalmente com hierarquias, as pessoas se sentem mais fragilizadas em denunciar. E tem medo de represália. E isso é muito compreensível, porque isso existe em qualquer lugar, né? Sim. Então, se as empresas, de sua parte, fazem colocam essa situação, não como uma normalização do problema, mas como uma normalização de como você vai denunciar, se isso acontecer, eu acho que isso é muito favorável, até porque eu acho que isso afeta o turismo como um todo, né? Sim. Obrigado por essa partilha e já agora aproveito para esclarecer que a voz do aluno
a abordagem que temos e para o que serve, na realidade, se calhar pode ajudar a facilitar esta identificação, compreensão e adequada utilização. Porquê? A voz do aluno serve ou para denunciar alguma coisa, como também para louvar ou agradecer a alguém alguma coisa. Portanto, como tem esta dupla funcionalidade, um bocadinho mais positiva, um bocadinho menos positiva, portanto, acho que poderá ajudar neste processo de identificação, aceitação e também de compreensão. Muito bem, e eu gostava então, por último, de vos questionar uma última questão, que seria, acham então que os nossos alunos estão informados sobre o contexto da falta de ética, pouca transparência e situações de corrupção, sim ou não, e estão preparados também para os, como é que eu vou explicar, para os enfrentar ou agir em conformidade? Assim, quase fazendo uma resenha final das conclusões do vosso estudo. Então, de certa forma, a gente também achou importante mencionar, e aí a Fernanda conversou comigo, com relação à legislação, porque se sabe que existe uma legislação que protege, mas assim, as pessoas não sabem exatamente em que momento e a extensão disso. Então, a verdade é a seguinte, toda a denúncia, ela deve ser embasada. Então, se você faz uma denúncia de boa-fé, ainda que ela depois se comprove que não é verdadeira, você não vai sofrer nenhum tipo de represália com relação a isso. A questão acontece, o contrário, lógico, para as denúncias falsas ou maliciosas, onde a pessoa, sei lá, faz isso até por uma vingança pessoal, uma disputa dentro do ambiente de trabalho. Isso sim é penalizado, porque a lei ela é feita para proteger o cidadão e não o contrário. Então, ela não só protege o denunciante, mas protege o denunciado. Isso é uma lei justa. E isso é bom que as pessoas saibam. Agora, a insegurança com relação à represália, ela sempre vai existir, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que quanto mais esses canais de denúncia forem divulgados e essa situação for normalizada, então, assim, esse assunto for normalizado de uma empresa, se isso acontecer, é ético você se portar dessa forma, eu acho que isso, com o tempo, vai chegando a todas, né, a um ambiente, tornando isso comum. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso começar, essa discussão começar já nas cadeiras escolares, eu acho extremamente importante. Muito bem. E já agora, então, só para fazer uma conclusão final, antes de mais, obrigado e parabéns pelo vosso trabalho e por terem partilhado essas conclusões, e para partilhar com todos, no fundo, que a questão ética é fulcral, não só para um contexto escolar, não só para um contexto de hotelaria, mas para toda uma sociedade. Porque realmente, sem ética, o que vamos ter é, por exemplo, as pessoas erradas nos sítios certos. Sim. E se calhar nem uma escola, nem uma empresa, nem uma sociedade poderão desenvolver da melhor forma, precisamente porque esses melhores lugares estão inadequadamente ocupados por pessoas menos preparadas e que só chegaram lá, vou usar a tua palavra, Fernanda, pelo amiguismo de alguém. Sim. Okay? E então acho que realmente é muito importante para começar aqui, então, nas escolas, e que se transmita a todo lado. Já agora, a questão que a Eurídice referiu também da legislação é super importante. Realmente há que precaver, garantir o anonimato sempre que seja solicitado por quem faz a denúncia, sim, para as pessoas terem menos receio de fazerem essa denúncia e contribuírem de forma efetiva para a melhoria, volto a repetir, de uma escola, de uma organização e da sociedade. Portanto, mais uma vez, parabéns pelo trabalho realizado, obrigado pela partilha e a todos que nos acompanharam neste Check-in Tourism. Vemo-nos no próximo. Até breve. Muito obrigada.